tarde, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Estamos nós aqui mais uma vez na nossa sede em Mariporã, São Paulo. E estamos aqui mais uma vez para nosso novo podcast, que hoje o tema é um tema realmente muito importante, a qual nós vamos estudar sobre o santuário celestial. Queremos realmente saber o que significa, sim, esse santuário celestial que a Bíblia nos revela dentro do seu marco. Qual a importância desse trabalho do santuário? Hoje existe realmente o seu valor? Então é isso que nós vamos estudar nessa tarde. Fiquem à vontade com as suas perguntas, suas curiosidades. E aqui mais uma vez está conosco aqui nosso pastor Hélio Aparecido Ramos, mais uma vez. Seja bem-vindo, pastor. Sua saudação para os nossos ouvintes. Muita paz para todos vocês, para você também, Muriel, e para todos que nos assistem e que vão nos assistir, não é? A nossa conversa aqui hoje, porque nós acreditamos que vai tirar muitas dúvidas de muitas pessoas, esclarecer também sobre o juízo investigativo, tanto falado nos homens, como também naqueles estudiosos da palavra de Deus, o juízo investigativo. E vamos falar de todo esse sistema para que vocês possam entender este assunto muito importante para os nossos dias. Estamos aqui, estou do seu ouvinte, e o que eu puder falar, explicar, eu vou explicar, tá bom? Muito bem, pastor Hélio. Nós sempre estamos aí, falando sobre as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário obviamente seria purificado, Quando a gente ouve a palavra santuário, claro que vem à nossa mente um lugar santo, Por isso que ele é considerado ali o santo dos santos, Primeiro compartimento, segundo compartimento. Aí a gente volta àquela história lá de Moisés, a qual ele vê a visão desse santuário e realiza a vontade de Deus, criando o santuário aqui, chamado santuário terrestre. Muito bem. E aí a gente quer saber, por que esse santuário? Qual é o significado desse santuário? A importância dele nos últimos dias. O que a gente lembra é que esse trabalho do santuário, a qual nós acreditamos pela Bíblia Sagrada, que é um dia do ano. E quando a gente vai para esse julgamento hoje dos homens, nós vamos ver lá aquele momento em que uma pessoa ela pratica lá o crime, e aí é muito idêntico esse local, aonde aqui na terra nós vamos ter o juiz, nós vamos ter o advogado de defesa, o advogado de acusação, nós vamos ter o promotor da lei, e lá aqueles que são chamados para participar desse julgamento, São aqueles que são chamados pares, julgando pares. Quando a gente olha para a história, aquilo que realmente Moisés viu no céu é idêntico, pastor Hélio. Aonde lá no Santo dos Santos nós vemos o juiz, o próprio Deus. Vemos lá Jesus, o nosso advogado. Nós vemos também aquele personagem, o Moisés, o promotor das leis, a qual ele que recebeu a lei de Deus, E ali, os 24 anciões. É idêntico, É interessante isso. Mas, quando nós vemos aqui, em Daniel, aí nós vamos ver Daniel, Apocalipse
na verdade, falando, obviamente, desse mesmo assunto. E é interessante, como o Senhor sempre nos ensina, que são títulos bíblicos, passagens bíblicas que elas se entrelaçam, né, nessa questão. Quando a gente vai lá para Daniel, aonde ali Daniel capítulo 7, pastor Hélio, é interessante que aqui ele vai falar sobre um livro, ou, aliás, os livros. E esses livros, eles vão ser abertos. E ali relatado uma série de coisas, né? Só para acrescentar aqui o comentário, Daniel capítulo 7, versículo 10, diz assim: um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Pastor Hélio, pergunta: o que são esses livros? O que é realmente? Qual é o objetivo desse santuário? O porquê desse santuário? Por que um dia especial, né? Se nós vamos olhar lá atrás, aí Adão e Eva viviam no paraíso e de repente acabam transgredindo, pecando. E quando se fala aqui, a gente começa a entender de um julgamento. Quer dizer, esse julgamento vem de lá, é deles, é mais para frente. Como que é essa história, pastor Hélio? Define ela para nós aí. Muito bem, isso é bem curioso, hein? Quer saber de tudo, e os nossos ouvintes também, os que nos assistem. Mas aqui eu vou dizer para vocês que o juízo investigativo, né? Então, o juízo investigativo dos homens, que os homens estabeleceram pelo menos no Brasil, ele veio uma notícia crime. O delegado lá da certa delegacia recebe uma notícia crime. De fato, é uma notícia crime, que alguém foi morto em tal lugar, e o delegado recebe essa notícia, ou ele vai ele mesmo, o próprio delegado, ou manda o investigador de polícia verificar as condições daquele crime, se foi preservado a cena do crime, aquele negócio todo, e começa aí uma investigação. É o juízo investigativo. E o que acontece? Há um suspeito de ter cometido aquele crime. E aí vai o delegado apurar o fato, vai questionar sobre aquele crime, aquele cara que está sendo lá indicado como se fosse ele o autor do crime. Não sei se você já viu, quando a polícia prende um acusado e ele diz: eu só falo em juízo. Mas como é que foi? Não, eu só falo em juízo. Por quê? Porque em juízo que ele vai ter oportunidade de se defender. E já são instruídos pelos advogados para não falar nada, para não complicar, fazer acusação a si próprio, né? Testemunha contra si próprio. E aí vai desenrolando aquilo, o juiz investigativo, o delegado enquadra aquele crime lá na ficha do rapaz, não é? E aquilo passa hoje, a modernidade, na memória do computador, que é lá que vai ficar gravado. E aí fala dos livros, né? Hoje os livros não são aqueles livros que não eram livros assim como esses livros, eram pergaminhos, não é? Então abriram-se lá os livros e a pessoa foi julgada conforme estava escrito no livro. Também o processo crime é desse jeito, escrito no livro. E passa, o delegado prende aquele acusado e ele é obrigado a comunicar ao juiz, porque a polícia civil é uma polícia judiciária. Quando o PM, o polícia militar, prende o sujeito, não leva para o quartel, leva para a delegacia. Ele entrega aquele preso para o delegado, e na delegacia que vai cuidar
não é? De tudo aquilo que aconteceu. Então a polícia civil, a polícia judiciária. Bom, e ali aquele acusado, vem as testemunhas de acusação, sempre a acusação primeiro, depois vem a defesa, não é? Em tudo na vida é isso. No judiciário também vem a acusação, depois a defesa. E aquele acusado passa por várias situações, o juiz, que agora é dono da situação, ele vai ouvir a acusação, os acusados, as testemunhas, que aí fala milhares e milhares servido, que é hoje os jurados, as testemunhas, e tem a testemunha de defesa também daquele acusado. Eu sei que nessas indas e vindas o réu é pronunciado porque tudo recai sobre ele, todas aquelas acusações recaem sobre ele e ele vai para o tribunal do júri. Você nunca foi no tribunal do júri, como você me falou já. Vá no tribunal do júri. Nós aconselhamos todos os nossos irmãos e amigos, os que acompanham, vá no tribunal de júri. Procura na sua cidade, lá onde tem um fórum, e lá de vez em quando tem o tribunal do júri. Lá você vai ver uma coisa fantástica. Tem um juiz que não julga. Lá no tribunal do fórum, esse juiz não julga. Ele vai inquirir do réu. Vai perguntar para o réu qual é o nome dele, aonde ele nasceu, quantos anos tem, se é casado, solteiro, viúvo, sei lá, a situação deles civil, se ele vai ter filhos. Então o juiz vai inquirir, não para que o juiz se convença, diferentemente do juiz civil, mas para os 7 jurados que está lá, né? Que são os pares julgando os pares. Lá pode ser sorteado um médico, um engenheiro, um pedreiro, um encanador, uma dona de casa, uma faxineira. Então cada vara do tribunal do júri tem 21 pessoas inscritas. E lá no tribunal do júri é sorteado daqueles 21, 7 para compor o tribunal do júri. São eles que vão julgar o réu. É os pares julgando os pares. Deu para entender? Bom, e aí nós vamos ter o promotor de justiça, que vai colocar aquele enquadramento lá da delegacia no processo. E aquele réu vai ser julgado pelo enquadramento. Ele violou a lei, por exemplo, homicídio de 12 a 30 anos. Compreendeu? E aí entra o advogado de defesa. Vai convencer os 7, que é do tribunal do júri, que são os juízes não togados. Togado é aquela capa preta que tem o juiz. Eles não são togados, eles não têm formação jurídica, não é? Esses 7, das famílias, das pessoas, do bairro, enfim. E essas pessoas que vão julgar aquele réu. Bom, passando esse momento desse acusação e defesa, aqueles 7 jurados que vão ficar incomunicáveis enquanto o período do julgamento, eles vão receber um questionário. Várias perguntas que é feita para os 7. Secretamente, eles vão responder, cada um individualmente. No fim, ele vai dizer se é culpado ou se é inocente. Esses quesitos vêm para a mão do juiz. E o juiz vai ver o que foi julgado. Se um condenou, o outro absolveu dos jurados. Enfim, se ele tiver 4 acusações que ele foi condenado, ele não vai mais para a rua. Ele vai sair pela porta do fundo e vai para a penitenciária cumprir a pena que o juiz vai dar, não é? A função do juiz. Então ele foi condenado. O juiz, numa linha imaginária, de 12 a 30 anos, ele vai procurar as agravantes do crime.
Se ele matou a vítima com crueldade, aumenta a pena. Se ele fez uma emboscada para matar a vítima, aumenta a pena. Se ele se acoloiou com outras pessoas, aumenta a pena. Se ele matou aquela pessoa com alto nível de crueldade, aumenta a pena. Então o juiz começa a colocar na sentença as agravantes. Depois o juiz vai ver as atenuantes. Ele atirou no sujeito, mas ficou com remorso. Pegou o sujeito e levou para o hospital, tentando salvar a vida daquela vítima. Diminui a pena. Se ele fez tudo para salvar a vítima, diminui a pena. Se foi no momento de nervoso, que ele passou muito nervoso e sem querer acabou matando, diminui a pena. No fim, o juiz dá a sentença. Ele foi condenado a 15 anos, 2 meses e 10 dias. Uma condenação que a gente acha estranha. Como é que ele achou tudo isso? Ele vai achar nas agravantes e nas atenuantes. Tem caso que o cara é condenado a 90 anos. Peraí, a lei do Brasil diz que o cara tem que ficar 30 anos, mas foi condenado a 90 anos. Mas pode ser que esse réu vai ter uma vida equilibrada no presídio, não é? Vai trabalhar no presídio. De cada 3 dias trabalhado, tira 1 dia da pena. Ele tem um bom comportamento, ele vai receber o indulto de cumprir 1/3 da pena. 90 anos, 1/3 da pena é 30 anos. Então ele vai para ficar os 30 anos preso. E aí, se ele não foi condenado, ele sai pela porta da frente, livre. O promotor de justiça não conformado com aquilo pode entrar com recurso para o novo tribunal do júri. Ou, se ele foi condenado, o advogado pede outro tribunal do júri, porque viu falha naquele tribunal do júri. Enfim, o réu foi condenado. Ele sai daquela audiência e vai cumprir a pena. Lá na penitenciária, o juiz é outro juiz. É o juiz das execuções penais. O advogado pode ser o mesmo, como ele pode contratar o outro advogado para ver se está tendo banho de sol. Já viu isso? Banho de sol, vida íntima, foi lá a esposa, né? E você está se alimentando, você não está sofrendo nenhum bullying lá cumprindo a pena, não é? E trazendo para nós, agora vamos falar nós, né? Agora que é o problema ali, que você vai ler Daniel e o Apocalipse, o que aconteceu aí. Lê aí para nós. Bom, o que a gente vê aqui em Apocalipse capítulo 20, né? No versículo 11, que tem o título, o juízo final, que obviamente está entrelaçado com Daniel capítulo 7. Diz assim o versículo 11: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Olha eles aí de novo. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então você observa que os 2 profetas falaram da mesma coisa. Só que aí os escritores da Bíblia colocaram o título, juízo final. Mas não é o juízo final do final. É o juízo lá de Daniel. É o mesmo julgamento. Mesmo lá Daniel e Apocalipse fala dos livros, porque Jesus é outra esfera. Nós vamos pensar no juízo investigativo. Lá Moisés
quando ele sobe no monte, né? Deus pegou, mostrou para ele o santuário. E ele viu o santuário. Tinha 2 compartimentos, o Santo dos Santos e o Santo. E mandou que Moisés descesse daquele monte e construísse um igual. Um igual. E Moisés desceu do monte e fez um igual. Fez lá o santuário, o Santo dos Santos e o Santo. No primeiro compartimento, em Moriel, entravam os filhos de Arão, que eram os sacerdotes, o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. E uma vez por ano, no pôr do sol do dia 9 ao pôr do sol, está Levítico 23, do pôr do sol do dia 9 ao pôr do sol do dia 10, Arão entrava no segundo compartimento, fazia expiação por ele e pela sua família, e depois pelo povo que estava em volta do tabernáculo. Fantástico isso. Que figurava isso? Figurava Moisés, que está lá no Deuteronômio, né? E tu serás Deus para Faraó e para os hebreus, os hebreus. E Arão, o teu sacerdote, o teu profeta. Então Moisés representando Deus e Jesus, não é? Moisés representava, e Arão representava Jesus, que haveria lá no Hebreus, não é? Lá no Hebreus, que você vai ler para nós, não é? Hebreus capítulo 8, e nós vamos mastigar um pouquinho Hebreus capítulo 8. Depois nós vamos falar do ritual lá, não é? No santuário terrestre, que é aquele santuário do céu, serviu de modelo para fazer o santuário terrestre. E o ritual dos santuários terrestres serve de modelo para o santuário celeste. Parece que interessante isso. Um serviu de modelo para construir e outro ritual serviu para nós entendermos o santuário celestial. Isso é fantástico. Compreendeu? E Hebreus, vê o que está escrito em Hebreus capítulo 8. Vamos lá então. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno, diz o título, né? Versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto a mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o outro, porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Muito bem, você leu bem certinho, mas a suma, quer dizer, o resumo de tudo, desde Gênesis, Apocalipse, o resumo de tudo isso é que nós temos um sumo sacerdote. Ora, se nós temos um sumo sacerdote, ele é ministro da onde? Do verdadeiro santuário não feito por mãos de homem, mas do próprio Deus. Ora, se ele é sumo sacerdote daquele santuário, o que aconteceu? Daniel 8,14. Até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado.
não é? E foi exatamente isso em 1854, desde a ordem de construir os muros de Jerusalém por Artaxerxes, país das Enemias, passou ali a contagem, e quando chega em 1844, Jesus entra no segundo compartimento do santuário celestial. Durante 1810 anos, Cristo administrou no primeiro compartimento, no sacrifício da manhã, no sacrifício da tarde. A partir de 1844, então, Cristo, o sumo sacerdote, porque ele foi promovido. Ele era sacerdote, agora ele é o sumo sacerdote na função de Arão. De tudo que a gente tem ouvido, nós temos sumo sacerdote, ministro do verdadeiro tabernáculo do santuário, o qual o Senhor, ele é o ministro verdadeiro. Mas aí tem um pessoal que interpreta isso, que Jesus entrou em 1844 no santuário celestial, está lá a mercê do nosso pecado até hoje. Mas quando nós olhamos o trabalho do santuário, nós vemos um ancião de dias, que é o Pai, nós vemos um promotor de justiça, que é Moisés, nós vemos um advogado, que é Jesus, nós vemos 24 anciãos. Aqueles 24 anciãos ressuscitaram quando Cristo morreu. Lembra lá no Evangelho, quando Cristo morre na cruz, teve um terremoto? Muitos que estavam no pó da terra ressuscitaram. E foram vistos lá em Jerusalém quando Cristo ressuscitou. Está no Evangelho explicando isso. Então esses 24 anciãos no Apocalipse, eles têm 24 tronos, cada um no seu trono. Então são, que nós estamos dizendo, os pares julgando os pares. Se nós formos ter aquela ideia de 1854, estaria Jesus, estaria o Pai, Deus, o Pai, Jesus, Moisés, os milhares de anjos, os 24 anciãos, até hoje, preso no segundo compartimento do santuário. Não cabe na nossa cabeça. Mas, pastor Hélio, só para entender o que o senhor está falando agora, o próprio versículo 1 aqui de Hebreus me dá a entender, que eu acredito que a todos que nos assistem ou que vão nos assistir, está muito claro quando ele diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Aqui não está dizendo que ele está lá nesse santuário. Então eu entendo que Jesus, ele está ao lado do Pai, ou seja, à sua destra, lá nesse lugar. Então isso me entende que ele não está aí lá desde 1844. É muito claro isso, pastor Hélio. Mas o Daniel viu o quê? Viu o trono, os livros, e viu os anjos, não é? E viu que eles saíram daquele compartimento do trono de Deus e vieram para o julgamento. Então eles saem, Deus sai do seu trono, Jesus, porque você já olhou para o céu em noite estrelada? Sem essas luzes, você não consegue contar aqueles pontinhos, não consegue. Então veja bem, Deus governa tudo isso. E desde 1844, Deus no presídio do santuário. Moisés, Jesus, os anjos, não tem mais o que fazer não. Eles dominam o universo. Então eles governam, Jesus está ao lado de Deus, governando o universo. Agora, o que está estabelecido é a lei. Do pôr do sol do dia 9 ao pôr do sol do dia 10, é o juízo. E nós temos nossas atividades. Eu tenho a minha, você tem a sua, todos nós temos nossa atividade. Esse dia, que não é julho, no calendário gregoriano, existe uma lei dizendo que esse dia nós temos que afligir nossas almas. Onde está isso? Ah, está lá em Joel. E você vai ler Joel para nós? Ah, leu Joel para nós. Vamos lá. Joel capítulo 2. Chorem os sacerdotes, né? É isso mesmo, irmão?
Eu acho que é esse daí. Diante do alpendre, o altar, e obviamente que a vergonha, né, ao pobre das nações, enfim. Mas é interessante como que as pessoas, elas não conseguem, né, entender isso, pastor Hélio. Algo tão importante. Diz assim, Joel 2, capítulo 2, versículo 15, ok? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. É um dia. Não é um dia comum? Não é todo dia? Congregai o povo, santificai a congregação e ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então aí nós não podemos esquecer dessa convocação, não é? E lá Isaías 22 falou uma coisa interessante também. Isaías 22, vê o que está escrito em Isaías 22, você que é craque na leitura. Isaías 22. Nós que estamos estudando, né? Estamos no 33. 22, versículo 12 ao 14. Que é muito interessante você ligando aos profetas, não é? 22, versículo 12 ao 14. Exatamente, está marcadinho aqui na minha Bíblia. E o Senhor dos exércitos, nos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e à rapadura da cabeça, e ao cingidouro do saco. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, comem-se a carne e bebe-se vinho, e diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas ao Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Então o que o Senhor está fazendo comigo e com você? Nos convocando. Senhor, convocando, nós temos obrigação. Nossos ouvintes, não sei se vão entender isso, mas nós temos obrigação. O Senhor nos traz para o choro, para o pranto, para a rapadura da cabeça, forma de humilhação, para o cingidor do saco. Mas aqui eis a gozo e a alegria. O mundo não quer saber disso. Mata-se boi, animal limpo, degola-se ovelha, animal limpo, come-se carne, bebe-se vinho, e diz que amanhã morreremos. Mas nós não estamos pensando isso. Nós estamos pensando numa vida eterna. Porque nós estamos aqui passando por uma experiência, não é? Já estou de cabelo branco, você também está no rumo. Então, nós estamos passando uma experiência aqui. Mas eles estão comendo, bebendo, né? E dizendo: vamos comer e beber, porque amanhã certamente morreremos. Mas essa maldade não será extirpada até que morrais, diz o Senhor. É o Senhor que está dizendo. Então nós vamos obedecer aqui Joel e Levítico 23. Vê lá Levítico 23, como é que está lá a história em Levítico 23, versículo acho que 32. É muita passagem, né, pastor? Muita. Levíticos 23. 23. É o convite. 32, aqui não é bem convite não, aqui é uma dureza. Dia da expiação? Sim. Olha aí. Pela... Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês 7º, encontramos aqui um dia e um mês,
será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas, conforme Joel 2, e ofereceis a oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis. Ou seja, é um dia especial, um dia de proibição, né? Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Eis agora o recado, hein? Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. É duro isso, hein? Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. E ele chama esse dia sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas ao 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Pergunta, pastor Ego. Aqui ele nos indica o dia 10 do 7º mês. Então, de qual calendário? Porque se nós formos olhar o calendário gregoriano, dia 10 do 7º mês, já passou faz tempo. Nós já estamos em setembro. Então, para identificar esse mês, como é que nós vamos esclarecer para os nossos ouvintes? Uma coisa interessante, não é do seu tempo, mas um tempo atrás, uns anos aí atrás, o prefeito tomava posse em março. O ano letivo das escolas e das faculdades começava em março. Então tudo começava em março. O ano propriamente dito era em março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Outubro, novembro e dezembro. Então nós vamos puxar bem os nossos queridos irmãos nordestinos. Eu sou também, temos parentes do Nordeste. Ele diz assim, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas alguém deu diploma de burro para todo mundo. E fala que setembro é 9, outubro é 10, novembro é 11 e dezembro 12. Para trazer confusão para isso daqui. Trazer confusão. E o mundo se confundiu com isso. E é interessante, mudando um pouquinho no nosso rumo, que à meia-noite começa o dia. É possível? A palavra meia-noite, começar algum dia, isso é loucura. Então, o dia não começa à meia-noite, nem termina à meia-noite. O dia começa quando? Nascer do sol. E o dia termina quando? No pôr do sol. E a noite começa quando? No pôr do sol. E termina quando começam os primeiros raios do sol. Quem falou isso? A sua Bíblia. Deus falou na sua Bíblia. Não é? E o ano não começa em janeiro, nem termina em dezembro. Então alguém mudou para cumprir Daniel 7:25. Alguém ia cuidar os tempos e a lei de Deus. Ia trazer confusão para você. Como é que você vai saber o 7º mês? 7º mês na sua cabeça é julho. Percebe isso? Mas diz o Daniel que alguém mudou tudo, fez isso e prosperou. E hoje o presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, os juízes do Supremo Tribunal Federal, o juiz do Tribunal de Justiça, o favelado, o grande e o pequeno, se abraça dia 31 de dezembro e deseja um feliz ano novo. Peraí, amigo. Nós somos doidos, são doidos eles, não é? Então, para trazer confusão aqui. Parece uma coisa tão simples, mas ia fazer uma confusão.
ia fazer isso, ia prosperar. Às vezes a gente sorri, mas o caso não é de sorrir não, o caso é de chorar, de tristeza, porque vê nossos queridos, né, que estão envolvidos nesse negócio e perdem de vista esse santuário, que é muito interessante. Então você vai encontrar a lua nova, porque o mês é lua nova, o mês é lunar. O mês não é solar. Gregório fez o ano solar, começando à meia-noite do dia 31 de dezembro e terminando à meia-noite do dia 31 de dezembro. Percebe isso? Isso é triste. A gente vê que 8 bilhões de pessoas, parece que tem no mundo, o último estatístico, foram que já morreram, cumprindo essa mudança que fizeram no calendário e nos tempos. Então esse 7º mês você começa lá pela lua nova de março. E vou te dar uma instrução aqui, uma dica que você vai observar o judeu. Os judeus são cômputo do tempo, né? O judeu preservam esse. Você vai observar que esse ano de 2024 ele começou em abril, porque a lua nova de março foi antes do dia 15 e começa em abril. E o 7º mês desse ano 2024 vai ser em outubro, porque o 7º mês é entre setembro e outubro, nunca entre agosto e setembro, nem entre outubro e novembro. Então esse é o calendário judaico. E os islâmicos também fazem esse calendário, né? E é nesse calendário que a Bíblia foi indicar para você e para mim, para nós e para os nossos queridos que nos acompanhem, que esse ano, eu tenho aqui as datas, eu posso até passar para você e para os nossos queridos ouvintes, esse trabalho expiatório de Cristo, né? É nesse calendário que nós podemos até mandar para os nossos queridos ouvintes, né? É só entrar em contato com a gente, não é? Através daí das nossos pontos de referência, né? YouTube, Facebook, sei lá do que mais quanto, não é? E nós mandamos um calendário, mandamos uma carteirinha também para os nossos queridos, aqui uma carteirinha da doutrina cristã. Mandamos também, de graça, ninguém paga nada, nem correio não paga nada, a gente manda tudo. Então esse ano, a lua nova de março foi no dia 10 às 6 horas e 2 minutos do horário gregoriano, que apontou para o dia 11. Dia 11, o primeiro mês, abril, aliás, dia 11 de março, o último mês do ano que passou, porque existe uma diferença entre o ano lunar e o ano solar. Cada mês lunar é de 29 ou 30 dias. Não é de 28 nem 31 dias. Então isso que a gente quer ensinar para você e para os nossos ouvintes, entender isso. Então a lua nova de abril foi dia 9 de abril, né, já passou. O primeiro mês, o segundo mês foi maio, o terceiro mês foi junho, o quarto mês foi julho, o quinto mês, dia 5 de agosto, o sexto mês, dia 4 de setembro, e agora, dia 3 de outubro, será o primeiro dia do 7º mês, que está aí também. Vê um pouquinho mais em cima aí, lê para os nossos queridos ouvintes. Aí, as trombetas. O 23, o versículo 24, fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, isso, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Então, o primeiro dia do 7º mês é um sábado anual, não é? Pode cair qualquer dia da semana. Esse ano vai cair, deixa eu ver aqui, vai cair numa quinta-feira. Será o primeiro dia do 7º mês, uma quinta-feira, dia 3 de outubro. E o dia 12 de outubro será o dia da expiação que você leu aí. E os judeus, Moriel, eles chamam o primeiro dia do 7º mês de Rosh Hashanah, ou Ano Novo. Você vai observar, nossos ouvintes também,
que lá para o dia 3, não é, de outubro, os judeus vão guardar o Rosh Hashanah, o Ano Novo, é quando eles mudam o calendário, dia 3 de outubro. E no dia 12 de outubro, se você for em qualquer sinagoga dos judeus, vai encontrar eles chorando, lamentando, não é, os seus pecados, é como você leu aqui. Não é? Um dia de proibição, você leu lá Joel, proclamar um dia de choro, chore o sacerdote, menino do Senhor, entropendo o altar, e escapou para o teu povo, Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio das nações. Então até aí, irmão Uriel, é o juízo investigativo que nós falamos lá do caso do tribunal do júri dos homens. Então chegou o último dia, o dia da expiação, lá no tribunal dos homens, e lá o réu, que está lá no tribunal do júri, não tem conversa. Ele não vai dar risada feliz, porque ali está o destino dele. Se ele for condenado, ele pode pegar 90 anos de cadeia, embora vai passar 30 anos. Mas você imagina uma pessoa de uns 40 anos, mais 30 anos preso, são 70 anos. Ele vai perder o momento mais importante da vida dele. Dos 40 aos 70 é a flor da idade, não é? Embora que os 70 já está lá no finzinho da vida. Então ali no juízo dos homens, o réu não tem conversa. Não adianta alguém conversar na orelha dele, que ele precisa ouvir a sentença que o juiz vai proferir da situação. E nós, agora voltamos para nós. Se nós acompanhar Cristo, no dia 10 do sétimo mês, nós vamos ser beneficiados, não é? Como Davi. Tinha lá 3 opções para ele. Aí Davi falou, eu quero cair na mão do Senhor, porque é melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão dos outros. Porque o Senhor é misericordioso, Ele é compassivo, tardirá-se, e Ele vai às atenuantes que você perguntou. Qual serão as atenuantes nossa, que vai diminuir a pena? É a nossa confissão. Está escrito, quem confessa o seu pecado e deixa alcançará misericórdia. E nós devemos acompanhar nosso advogado quando entra na presença de Deus. Que dia? 10 do sétimo mês. É esse dia que nós vamos ter o perdão do nosso pecado. Ah, mas nós não vamos. Ah, não vai usar seu. O Senhor chamou para o choro, para o pranto, mas eu estou no gozo e alegria. Estou nos banquetes, me banqueteando. Agravou a sua pena. Nos livros que você leu, e todas as pessoas vão ser julgadas nos livros. E aqueles 24, aqueles anjos relatam toda a nossa conversa. Quem viu isso? Foi Jacó. Jacó, quando ele foge lá da perseguição do irmão de Esaú, ele vai, é longe pra caramba, da Palestina até a Babilônia era longe para Chuchu, e ele foi a pé. Em dado momento ele cansou, deitou lá no chão, colocou uma pedra para ser o seu travesseiro, e ele no sonho viu os anjos descendo e subindo a escada. Subia e descia a escada. E é assim que os anjos estão, né? Então são as promessas. É isso que eu queria dizer para vocês. E a importância disso. Mas aí nós falamos do juízo do tribunal do júri, você lembra lá? O cara foi condenado, ele vai para o juiz das execuções penais. Cristo hoje é advogado, não é? Cristo hoje é advogado, filhinhos, João está dizendo, né? João 2, filhinhos, não pequei, mas se alguém pecar, temos um advogado. A vantagem, Jesus Cristo justo. Mas acabou a expiação. Acabou a graça e fechou a porta da graça. Quem falou isso? Jesus. Jesus falou que quando o pai de família se levantar e fechar as portas, e você está por lá de fora, escuta, abre-nos. Não vos conheço. Fechou a porta, acabou a graça. E vai vir quem? O juízo das execuções
penais. E quem é o juiz das execuções penais? Jesus. Vai tirar a veste de sacerdote, vestir a veste de vingança. E aí diz assim, mas não sabem vocês, Paulo dizendo, que vão julgar até os anjos? Mas que julgamento? Investigativo ou executivo? Investigativo acabou. Juízo executivo. E se o Moriel perdeu o juízo investigativo, ele vai para o juízo executivo. E o juiz executivo já tem uma sentença. Porque os outros, você leu lá no Apocalipse, os outros estavam escrito o nome dele no livro da vida do Cordeiro. E os outros? Estava escrito no livro da condenação. Então é isso que nós queremos levar para os nossos amigos, nossos ouvintes. Essa diferença do juízo investigativo lá dos homens para o juízo investigativo de Deus, e convocando eu e você e todos nós para acompanhar Cristo no trabalho expiatório. Porque caso contrário nós seremos condenados. E aí perdeu a salvação e a sua vida vai ser só essa mesmo, não é? Não tem aquele negócio de outra vida depois da morte, não é? Se não for fiel. Se for infiel, vai morrer e morrer mesmo, porque nós falamos lá no último podcast da ressurreição. Ressurreição para a vida eterna é a ressurreição para a condenação eterna. E nós devemos estar nessa ressurreição, que é a primeira ressurreição do justo, fora aquela ressurreição parcial de Daniel 12, não é? Então isso que nós queremos levar para os nossos irmãos, nossos amigos, essa diferença e a importância do dia 10 do 7º mês, que vai ser quando? Dia 12 de outubro. E nós estamos convidando todos os nossos irmãos e amigos para estarem no dia 3 fazendo festa. Vem para a nossa igreja. Aqui as trombetas é dia de comida, né? Como disse lá Esdras e Neemias, né? Capítulo 8 de Neemias, que era o primeiro dia do 7º mês, e eles choravam porque desde o tempo de Josué eles não tinham guardado essas festividades do 7º mês, eles choravam. Mas aí Esdras e Neemias dizem, não, hoje é dia de choro não, hoje é dia de comer as gorduras, beber as doçuras, repartir com quem não tinha, mas o dia 10 não, dia 10 é diferente, não é? Como você leu, Joel, podia até ler para os nossos ouvintes outra vez. E ainda dá tempo, né, pastor Hélio, dos nossos amigos, nossos ouvintes, ainda dá tempo para que eles possam participar desse dia tão importante. Por quê? Porque aqui não intitulou ninguém para essas datas, né? Não chamou, um caso nós que acreditamos no dia 10 do 7º mês, o trabalho de Cristo no santuário, não chamou, aqui não está dizendo, ó, venha o povo da Igreja Adventista da Completa Reforma, Ministério 1931. Ele está dizendo que é uma santa convocação. E nem o judeu também. Né? Ninguém. É claro. Convidou todo mundo. É o que nós estamos fazendo. E eu acredito, pastor Hélio, que para alguns, obviamente, que ainda não tiveram esse conhecimento, eu acredito que aquela passagem que Joel diz em relação a até as crianças que mamam, né? Logo que nasceram, a gente já viu crianças aqui de uma semana, 15 dias, um mês de vida, e de repente naquele ano está ali, jejuando, e estão aí vivos. Então, para as pessoas, eu acho que até se entende o pensamento. Nossa, mas é uma crueldade uma criança, né, tão pequena jejuar, mas por que isso? Qual é a necessidade? Porque se na verdade está sendo julgado por causa dos pecados adultos, que uma criança de 1 mês, 2 meses, 1 ano, né? Então eu acredito que essa dúvida, pastor Hélio, seria interessante o senhor tirar, para que de repente não crie aquele bloqueio, não, eu jamais vou colocar meu filho para jejuar, né? Existe uma história de Nínive, né? Jonas
Foi lá em Nínive, Jonas sabia que Deus era misericordioso. Falou, não vou lá não. Não vou lá não, porque Deus não vai castigar os ninivitas, não é? Então, eu não vou lá não. Mas ele foi lá. Na marra ele foi para Tarsis, depois... ele voltou para lá, e lá ele foi pregar que Nínive seria destruído. E o governador entendeu e atendeu a pregação de Jonas. E até os cachorros não comeram, até os animais não comeram, criança, velho, porque eles iam morrer. Todo mundo ia ser dizimado lá em Nínive. E Jonas sabia que Deus era misericordioso. E o governador daquele lugar, é só ler a história, ele proclamou um jejum. E todo mundo foi jejuar. Todo mundo foi jejuar, até os animais. E Deus teve misericórdia deles, não destruiu Nínive. E Jonas ficou louco da vida. Subiu lá no monte e ficou esperando que Deus ia mandar lá um enxofre em cima dele. Deus não mandou. Aí nasceu uma boboreira lá, não sei como é que foi, uma trepadeira, fez sombra na careca dele, e ele estava feliz ali na sombra, olhando para Nínive para ver se ia ter destruído. E veio um bicho e comeu o pé da boboreira, e o sol queimou a pobre cabeça dele. Ele ficou zangado, ficou nervoso. Aí Deus falou, escuta, tu ficou zangado que o bicho foi lá e comeu a boboreira? Você nem plantou, ela nasceu espontâneo. E eu não teria dó desse povo que fizeram o sacrifício. Então é isso. E aí Joel diz, quer ler para nós? Lê outra vez. Uma vez para ficar bem memorizado, né? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os senhores, congregai os filhinhos e os que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então você pega agora a sua cabecinha e assiste lá a reportagem e vê aquelas bombas que o Vladimir Putin está jogando em cima da Ucrânia. Quantas crianças morreram ali? Aquelas bombas lá na Palestina. Quantas crianças? Quantas crianças morreram na Covid? E os pais não puderam, não tiveram como. Se ele soubesse que aquela criança fizesse um jejum, se salvaria daquela morte que eles tinham feito. Nasceu lá em Davinópolis uma criança no dia da expiação. Interessante isso. Uma mãe não quis a criança e acabou doando a criança. E a irmã que foi cuidar dessa criança foi lá para o hospital, que dia da expiação. E a menina nasceu no dia da expiação daquele ano. Acho que ela tem uns 8 anos, 10 anos, sei lá. Foi 2014, acho que ela deve ter 10 anos, né? Ou 9 anos. E essa menina nasceu no dia da expiação. E terminou o jejum. Não comeu nada até o pôr do sol do dia da expiação. Meus filhos, muitos nasceram. Enfim. Agora, criança... são inocentes, claro. Mas os 10 mandamentos diz, visitarei a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª, 4ª geração daquele que me aborrece. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então é por aí que vai, né? Então a convocação é para todos. Homens, mulheres, jovens, rapazes, crianças, todos. Porque se eles não tiverem a graça do perdão, eles vão perecer. Porque vão perecer mesmo, não é? Quem está dizendo isso? A Bíblia Sagrada. Entendeu? Eu acho que ficou bem... Eu acredito que o assunto foi bem
esclarecido, né, pastor Hélio? E que o que a gente almeja, que as pessoas possam compreender essa verdade, a necessidade desses dias tão importantes, né? Que nós, da Completa Reforma, Ministério 1931, vemos pregando anos e anos, né? E estamos aí nessa luta. E estamos chamando, né? Estamos chamando as pessoas para que elas também façam parte dessa nação aqui, né? Desse povo diferenciado, né? E é isso que a gente quer. Então tá aí, chegamos ao término desse nosso podcast mais uma vez. Pastor Hélio, sua despedida para os nossos queridos amigos, ouvintes, irmãos. Na realidade, meus queridos irmãos e amigos, a nossa função nesse mundo é fazer com que vocês entendam a palavra de Deus. Aquelas pregações, Jesus salva, Jesus cura, expulsa demônios, é muito importante. Mas o aprofundamento nas profecias são muito importantes. E Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então nós erramos em não conhecer as Escrituras. É claro que a Escritura não é de particular interpretação. Mas homens santos de Deus, sábios, escreveu a Bíblia. E essa Bíblia Sagrada tem, eu acho que está em todas as línguas e dialetos do mundo. E Jesus mandou que você e eu e nós todos examinássemos as Escrituras. Examinar a Escritura, porque julgar nela até a vida eterna, e elas testificam. Jesus não morreu em vão. Ele morreu por mim, por você também. Então esse trabalho que ele fez na cruz é pior que um jejum, né? E nós fazemos jejum porque nesse dia nós estamos desligados do mundo. Do pôr do sol do dia 1º, 7º mês, até o dia da expiação, são 10 dias em que nós devemos ter um profundo exame de consciência. Procurar as atenuantes, confessando nossos pecados para Deus, não para mim nem para você. Interessa nós confessar uns aos outros. Só quando eu te ofendo, aí se eu confesso, e você quando me ofende, seria isso. Mas quando pecamos contra Deus, nós devemos confessar os nossos pecados, que são as atenuantes dos nossos crimes. Nós pecamos por várias formas: pensamento, por palavras, por ações e por omissões. Quantas vezes nós poderíamos ter feito bem para alguém e não fizemos? Passamos de largo, não é? Quantas vezes, quanta oportunidade nós tivemos de falar a verdade para alguém e não falamos? Eu peco com isso, Hélio. Eu vejo uma pessoa de barba e eu não pergunto por que tem barba, depois me dá um remorso, porque eu não perguntei por que aquela pessoa usa barba. Eu vejo uma mulher vestida como uma reformista, passa e eu não perguntei por que ela usa aquela veste comprida. E já tive muita alegria em poder interpelar as pessoas. Por que tem barba? Porque eu sou crente. Ah, você é crente, eu também sou crente. E acabamos sendo irmãos, professando a mesma fé, vários. Então nós pecamos por pensamentos, às vezes tem um pensamento ruim de alguma pessoa, por palavras, tem palavras que matam mais do que uma espada. Nós falamos uma palavra maldita e acabamos com a pessoa, né? Então nós pecamos por pensamentos, palavras, por ações e por omissões. E é tempo de nós reconciliar com o homem lá em cima. É tempo. Então nós convidamos todos vocês a acompanharem, assistem o nosso podcast 2, 3, 4, 5 vezes para vocês entender todos os detalhes, não é? Compreender isso tão importante, porque muita gente fala que isso é bobagem. Muitos
pastores, pregadores. Não, isso é besteira. Isso é loucura desses caras aí. Mas fiquem atentos, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo. Também aqui quero agradecer a presença de todos vocês. Mande suas perguntas, né? Tem curiosidade a saber? Liga para nós, manda uma mensagem que com certeza nós vamos entrar em contato com vocês, porque esse é o nosso objetivo do nosso podcast. Está aqui sempre para tirar aquelas dúvidas que surgem. Eu desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa. E fique conosco e guardem mais uma vez em breve o nosso novo podcast. Abraço a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.